Olá, aqui é a Helga e eu trago hoje uma entrevista que o cardeal Ravasi deu à Agência de Informazione SIR, S-I-R, sobre o Domingo da Palavra de Deus. A entrevista foi concedida a Giovanna Pasqualini Traversa no dia 17 de janeiro de 2020, ou foi publicada pelo menos naquele dia. E diz assim: Domingo da Palavra de Deus, cardeal Ravasi, é também a palavra que Deus espera que enviemos a Ele. Escolhi esse tema para este domingo 26 de janeiro porque hoje é o Domingo da Palavra de Deus, que foi instituído pelo Papa Francisco. E percebe-se que é mais uma tentativa de levar a cabo este ecumenismo que estamos vendo aí. Fica bem claro pelo artigo, de forma que achei interessante trazer exatamente este artigo. Vejamos primeiro uma introdução. E a entrevista propriamente dita começa com a primeira pergunta da entrevistadora, obviamente. A introdução é esta: não é um catecismo ou um ateliê teológico, não é apenas a palavra de Deus e não deve ser objeto de leituras espiritualistas. É um diálogo entre Deus e o homem, porque Deus está aguardando nossas palavras. É a vida, é o livro do povo. A carne e o Logos devem estar entrelaçados em sua interpretação. Poucos dias antes do Domingo da Palavra de Deus, estabelecido pelo Papa Francisco, 26 de janeiro, o presidente do Pontifício Conselho da Cultura traçou o identikit da Bíblia, delineou seu estado de saúde e pediu investir em novas linguagens. O primeiro Domingo da Palavra de Deus, instituído pelo Papa Francisco com a Carta Apostólica em forma de moto próprio, Aperuit Illis, será comemorado em 26 de janeiro. A Carta Apostólica foi publicada em 30 de setembro de 2019, Memorial Litúrgico de São Jerônimo, que traduziu a maior parte da Bíblia para o latim, na inauguração do 16º aniversário de sua morte. Martinho Lutero disse ao SIR, o cardeal Gianfranco Ravasi, presidente do Pontifício Conselho para a Cultura. Martinho Lutero argumentou que a Sagrada Escritura está esquecida na Itália a tal ponto que é muito raro encontrar uma Bíblia, enquanto Paul Claudel, em meados do século XX, era irônico sobre o respeito dos católicos pela Bíblia, mantendo uma distância adequada dela. Agora isso não é mais o caso, observou o ilustre estudioso bíblico. No entanto, a iniciativa do Papa é importante para redescobrir o valor, a vitalidade e a centralidade das Escrituras Sagradas. Primeira pergunta da entrevistadora: Eminência, na sua opinião, esses aspectos foram perdidos? Resposta: existem 3 fatores que precisam ser considerados. Antes de tudo, a necessidade de retornar ao conhecimento das Escrituras, com o mesmo entusiasmo e zelo que caracterizaram o período seguinte ao Concílio Vaticano II, que aproximou significativamente os textos sagrados dos fiéis. Até hoje, o Papa está oferecendo aos fiéis um reavivamento da vitalidade, já que hoje, no desenrolar da história, o interesse em questões sociais ou antropológicas é maior do que a necessidade de se ter uma referência baseada nas Escrituras. Daí a importância do apelo de Francisco para redescobrir a Bíblia, para recuperá-la com o zelo dos anos pós-concílio como uma lâmpada que guia nossos passos. Volta a entrevistadora a perguntar: alguns dias atrás, em uma mensagem sobre o ensino da religião católica nas escolas, a presidência dos bispos italianos destacou o valor de estudar a Bíblia também de uma perspectiva cultural. Fala o cardeal Ravasi. Este é o segundo elemento para reflexão, a Bíblia como um código fundamental da cultura ocidental, uma estrela polar de ethos e comportamento essencial na busca do homem pelo significado. Alguns anos atrás, muita ênfase foi colocada nas raízes cristãs da Europa. Hoje, essa questão perdeu grande parte de sua urgência, mas não pode ser reduzida a uma mera questão religiosa. É uma questão cultural. Humberto Eco levantou a questão de por que nossos jovens devem aprender tudo sobre os heróis de Homero, sem saber nada sobre Moisés e o Cântico dos Cânticos. Ambos são fundamentais para a nossa educação cultural. Sob esse prisma, a Bíblia deve definitivamente ser proposta novamente nas escolas como a trama orientadora do tecido cultural, histórico e artístico da Europa e além. Se você entrar em uma galeria de pinturas da Europa, sem o conhecimento das Sagradas Escrituras, corre o risco de não apreciar a maioria das obras em exibição. Mas esse é o caso das artes como um todo, incluindo a música. Entrevistadora: o senhor mencionou um terceiro aspecto, cardeal Ravasi. A hermenêutica, a interpretação da Bíblia, não pode ser enfatizada o suficiente.
é um aspecto altamente importante para a religião judaico-cristã. É uma religião encarnada, histórica. Quando dizemos palavra de Deus, estamos afirmando uma verdade, mas essa verdade não é exaustiva, porque a Bíblia é a palavra de Deus e a palavra do homem. É um diálogo. Os salmos são orações, um sinal de que, como afirma o teólogo protestante Dietrich Bonhoeffer, a Bíblia não é apenas a palavra que Deus envia a nós, mas também a palavra que Deus espera que enviemos a Ele. Vamos refletir sobre a intensidade do livro de Jó. A Bíblia não é um catecismo com afirmações precisas e teoremas precisos, formulados de maneira exemplar em uma espécie de ateliê teológico. A Bíblia é uma história. Pressupõe um evento emblemático que representa o critério de todos os eventos individuais. Deus entra na história da humanidade através da encarnação e diz: você deve discernir minha presença lá também, minha presença aí também, uma presença de julgamento e de salvação. Portanto, a tentação de uma interpretação espiritualista da Bíblia deve ser evitada. A carne da palavra e o logos transcendente devem estar entrelaçados. Entrevistadora: o Papa escolheu uma data específica, o terceiro domingo do tempo ordinário, próximo ao dia do diálogo com os judeus, hoje, 17 de janeiro, e a semana de oração pela unidade dos cristãos, que ocorre do dia 18 ao 25 de janeiro. Significativamente, responde Ravasi, o Papa instituiu o Domingo da Palavra dentro do tempo ordinário, não na Páscoa ou no Natal, pois a Bíblia deve tornar-se um guia comum e o dia designado não deve ser isolado e exclusivo, mas colocado dentro da estrutura do ano litúrgico. Além disso, na celebração litúrgica, a Sagrada Escritura e a Eucaristia estão inextricavelmente unidas. A história de Emaús, de onde o Papa tira o título da Carta Apostólica, é emblemática. Primeiro, Jesus caminha com os discípulos, explicando as Escrituras e fazendo com que seus corações ardam. Depois, ele parte o pão, prefigurando a estrutura da celebração litúrgica. Mas a Bíblia também é um instrumento, o nó de ouro que une o diálogo ecumênico com o mundo ortodoxo e protestante, bem como o diálogo interreligioso, especialmente o diálogo com os judeus, do qual constitui o fundamento objetivo comum. A entrevistadora: para Francisco não pode ser uma herança de poucos, é o livro do povo, diz o cardeal Ravasi. Além de ser um texto fixo da liturgia, é necessário devolver a Bíblia como um livro nas mãos das pessoas simples, um livro diário a ser trazido ao domínio público e aos lares, justamente porque é o livro do povo. No passado, desde a Idade Média, a Bíblia Pauperum foi criada para aqueles que não conseguiam compreender as paredes com afrescos das catedrais e as imagens sagradas. Em nossos dias, vemos uma quantidade considerável de publicações bíblicas com notas de rodapé e comentários que ajudam leitores ainda menos treinados, mas é necessário fazer algo mais no nível secular. E a entrevistadora pergunta: o que o senhor sugere? Ele responde: arte e música devem ser explicadas, exibindo seu código subjacente. Seria também necessário transcrever a Bíblia para novas linguagens, refletindo expressões culturais contemporâneas. Cinema, televisão, videoarte, inserindo-a na cultura digital. Por exemplo, no passado, o Evangelho segundo Mateus, de Pasolini, A Paixão de Cristo, em Andrei Rublev, por Tarkovsky. Ainda hoje é importante promover a reflexão sobre os principais temas religiosos através da arte, da cultura, do cinema e de novas linguagens. Não é simples. O risco de banalizar ou espetaculizar está ao virar da esquina. É necessário iniciar uma reflexão séria e enfatizar mais esse aspecto que exige competência e coragem. E assim termina a entrevista, que é muito curta, mas eu achei interessante trazer aqui para enfatizar isso. O Domingo da Palavra de Deus está muito relacionado com esse diálogo interreligioso com os judeus e os protestantes, não? O dia do diálogo com os judeus, vejam bem, foi 17 de janeiro. Logo no outro dia 18 até 25, uma semana inteira, foi a semana de oração pela unidade dos cristãos. E um dia depois, 26 de janeiro, o Domingo da Palavra de Deus. Achei interessante essa insistência do Papa em que os católicos conheçam mais a Bíblia. Mas é interessante também chamar a atenção para o seguinte: já vi muita gente queixar-se de que não se encontra a Bíblia no site do Vaticano. Se você entra na página do Vaticano em busca da Bíblia, não há. Então é necessário comprar a Bíblia, porque não existe
a Bíblia online. E eu sou uma que busco muitas vezes a Bíblia online, e é muito difícil orientar-se, porque existem muitas Bíblias protestantes. Então, eu acho particularmente que o Vaticano deveria colocar toda a Bíblia em seu site. Pelo menos aqui em português não há. Está a Bíblia Sagrada aqui na página do Vatican.va, em chinês, em espanhol, em inglês, em italiano, latim, mas não em português. Nada mais pelo momento, obrigada por estar aí e até meu próximo vídeo.